Será que ainda existe solução para o sistema político brasileiro? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente do YouTube. E eu, professor Renan, estou aqui para falar hoje com vocês sobre um assunto que eu já havia iniciado, já havia falado um pouco no meu último vídeo, sistema eleitoral no Brasil. Hoje, especificamente, quero falar sobre o sistema distrital misto, de voto distrital misto, e por que, na minha opinião, ele seria o mais adequado para o Brasil. Então vejam, no meu último vídeo eu falei aqui no canal sobre como funciona o sistema eleitoral proporcional, que é o que nós temos hoje no Brasil. Vou inclusive deixar o link aqui, caso vocês não tenham assistido ainda, eu recomendo que vocês assistam para entender um pouquinho melhor o assunto. Então o sistema distrital misto combina características do sistema proporcional e do sistema distrital. Como é que funciona esse sistema distrital? Divide-se o estado em regiões menores, denominadas distritos. E nesses distritos, obviamente, você tem então um certo número de eleitores inscritos com seus domicílios eleitorais, que é a cidade onde você vota, a seção onde você vota. Então, os eleitores dos distritos têm que eleger obrigatoriamente um deputado, um representante do distrito em que eles têm o seu domicílio eleitoral. É por isso que esse sistema de votação é chamado também de voto majoritário, porque aquele deputado, aquele representante que tiver o maior número de votos no seu distrito é eleito, tem o direito de preencher uma cadeira no parlamento. Esse sistema distrital, também conhecido como sistema majoritário, pelas razões que eu acabei de explicar, é muito interessante por várias razões. A principal delas é que cria-se um vínculo, cria-se uma proximidade entre o representante e os representados. Então você elimina a possibilidade de repente, um candidato lá do norte de Minas vir pedir votos e receber votos no sul do estado de Minas Gerais, que é uma realidade que o sistema proporcional permite. Agora eu pergunto, qual é o vínculo, qual é a proximidade, qual é a possibilidade de um eleitor do sul do estado de Minas Gerais acompanhar o mandato de um representante lá do norte ou do Triângulo Mineiro? Essa distância geográfica mesmo, entre o domicílio eleitoral do votante e o domicílio eleitoral do eleito, cria uma dificuldade na representação, na possibilidade de você acompanhar, por exemplo, as ações, as práticas, os votos no parlamento daquele que você ajudou a eleger. E o voto distrital, ele então resolve esse problema, porque você tem um distrito, que é uma circunscrição territorial relativamente pequena, por exemplo, o sul de Minas, ou uma parte do sul de Minas, ou uma parte do oeste de São Paulo. Você tem os eleitores daquele distrito e você tem o representante eleito por aquele distrito, que, pelas regras do jogo, vai ter que atuar no parlamento representando os interesses, representando a voz dos eleitores daquele distrito em que ele se elegeu. Esse sistema distrital é muito utilizado em vários países, como, por exemplo, Estados Unidos, como por exemplo Reino Unido, e lá percebe-se um engajamento, uma participação muito maior da sociedade no processo político, inclusive atuando ali junto dos seus deputados, dos seus representantes, participando, acompanhando o mandato, cobrando, criticando, evidentemente dentro das regras do jogo, quando e se necessário. Agora, claro, nenhum sistema é perfeito, O próprio sistema distrital ele apresenta alguns problemas, ele tem as suas falhas, especialmente num país grande, diverso, como o Brasil. Uma das críticas feitas ao sistema distrital é que, por ele ser uma forma, um sistema de eleição majoritário, você acaba não tendo no parlamento uma representatividade de todos ou de quase todos os partidos. Porque você vai ter um número reduzido de representantes eleitos pelos distritos. De repente você pode ter aí os representantes
todos eleitos por um partido, ou por dois, ou por três partidos, o que reduziria a representatividade dos partidos na Câmara. Por isso se fala que no sistema distrital a tendência é que o número de partidos vá diminuindo, porque os chamados partidos nanicos acabam não tendo muito espaço nesse sistema. Eu não vejo isso exatamente como um problema, mas para os que defendem um pluripartidarismo exagerado, como o brasileiro, em que a gente tem dezenas de partidos atuando, o sistema distrital acaba não sendo tão bom. Por isso, a proposta que seria a mais adequada para essa realidade político-partidária brasileira seria a do voto distrital misto. Como é que funciona esse voto distrital misto? O eleitor vota em duas listas. Numa mesma eleição, ele vota em duas listas. Ele vota em uma lista dos deputados distritais, então ele vota em uma lista de representação majoritária, e dessa lista de representação majoritária saem os representantes do distrito, e o número de representantes por distrito vai depender muito do tamanho do distrito, do número de eleitores e da legislação implantada para legitimar e para regulamentar esse sistema. E vota também em uma segunda lista, uma lista proporcional, que não seria para os distritos, mas seria para todo o estado. Então, esse sistema distrital misto criaria um equilíbrio entre a representação popular, a representação do eleitorado, que seria a representação feita pelos deputados distritais, e a representação dos partidos, que seria a representação feita pelos deputados eleitos na lista proporcional. Os que defendem essa fórmula entendem que esse equilíbrio viabiliza uma democracia muito mais participativa, muito mais saudável do ponto de vista institucional e muito menos sujeita, por exemplo, a fisiologismos, a práticas de nepotismo, ou até mesmo o que seria um dos grandes problemas da realidade política brasileira, que é a falta de engajamento, a falta de participação, a falta de conhecimento dos processos políticos pela maior parte dos eleitores. Mas e você que está me assistindo? Acha que o sistema distrital misto funcionaria para o nosso país? Ou esse modelo proporcional, do qual eu tratei no meu vídeo anterior, já está bom e é suficiente para atender às necessidades do nosso eleitorado? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, caso não tenha se inscrito ainda, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, me ajude a divulgar meu trabalho, me ajude a divulgar a minha missão.